Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. É um prazer estar aqui com vocês de novo nessa série Insight. Queria explicar um pouquinho para vocês o porquê que eu estou fazendo essas lives aqui e com essa série de insights que eu tive e que contribuíram muito na minha vida. A gente vai lendo vários livros e eu percebi que a maioria dos livros, a maioria deles, a gente tem o quê? Histórias de pessoas. Em todos os livros. Você pode ver livro de autoajuda, livro de qualquer coisa, sempre vai ter ali uma história. Só que isso me intrigava muito, porque aquelas histórias não faziam muita conexão comigo. Que a maioria dos livros eram livros americanos. A gente sabe que a gente tem poucos escritores no Brasil, mas os que nós temos são simplesmente fantásticos. Mas a gente não tem essa cultura muito de leitura, a gente não tem essa cultura de ter muitos escritores, muitos best-sellers aqui no Brasil. Então, lendo livros, eu percebi que a maioria dos livros tinham histórias. Histórias que, assim, faziam muita diferença para mim, mas eu não me sentia conectado a essas histórias. Porque eram histórias de pessoas que eu nunca vi, histórias de pessoas que eu não conhecia, histórias de pessoas que não eram do meu tempo, histórias de pessoas lá do passado. Então, isso para mim ficou muito na minha cabeça. Por que ouvir a história dessas pessoas que não têm conexão nenhuma comigo e não ouvir histórias de pessoas que eu conheço? Porque a maioria, se não quase todos os insights que eu tive na minha vida, a maioria dos negócios que eu construí, a maioria dos empregos que eu tive, tudo isso partiu de uma indicação de alguém, partiu de uma história de alguém, partiu de um insight que eu tive através de uma conversa com uma pessoa. E isso daqui eu queria que, se serviu para mim, servisse para você que está assistindo aí agora. Mas não de pessoas extraordinárias, mas de pessoas comuns, porque pessoas comuns têm histórias extraordinárias. E hoje aqui a gente vai ouvir a história de um grande amigo, Rafael Anderson, que eu conheci num curso de coach com Marcelo Antunes. E eu me identifiquei muito com a sua história. Um cara totalmente diferenciado, porque ele tem uma percepção de mundo totalmente diferenciada. Se você conversar com ele, e vocês vão ouvi-lo já já, vocês vão ver que a visão dele de mundo é totalmente diferente. E hoje eu tenho o prazer de estar trabalhando junto com esse cara fantástico. E aí nos bastidores, nos cafezinhos que a gente tomava lá na empresa, eu comecei a perceber o seguinte: esse cara tem uma história fantástica. Desde pequeno, mas desde pequeno, ele já começou uma história de superação, uma história de fato de transformação, desde cedo. Eu falei, por que não convidar esse cara para a série Insights, que vai ser totalmente o diferencial na vida das pessoas. Eu não sei se toda a história dele vai fazer sentido para você, mas se uma frase, se um insight fizer sentido para você, pode ter certeza que a gente já conseguiu contribuir na sua vida. Na verdade, a ideia é que a gente contribua com as pessoas, que a gente consiga fazer com que todo mundo possa ter uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida que a gente merece ter, porque a gente veio aqui para ter uma vida rica e abundante em todas as áreas. Então, sem mais delongas, vou chamar aí meu convidado VIP, Rafael Anderson. Chega aí com a gente, Rafa. Fala aí, galera. Tudo bom? Boa noite. Boa Alô. noite, com muita alegria. Valeu. E aí, o áudio tá bom? Tá tudo bom? Tá tudo beleza, tá tudo perfeito. Rafa, Então vamos lá. ó, eu vou te falar, cara, aquelas histórias de bastidores lá que a gente conversou no trabalho me chamaram muita atenção, cara. E assim, me deram vários insights. Só que eu não vou dar spoiler nenhum aqui, porque eu sei que você já vai contar aí. Mas eu queria começar lá do início. Eu lembro que você falou para mim, cara, que com 10 anos de idade, você catava latinha, cara. Conta pra É, gente como é que foi isso aí. na verdade é o seguinte, a minha família é sempre muito humilde, muito pobre,
e a gente passava por dificuldades. Então minha mãe não tinha condições de dar muita coisa pra gente, né? Eu lembro que a gente ficava sempre com, eu tenho um tio, ele sempre foi um cara bem-sucedido na vida e morava em Guaratiba. Então tudo que sobrava do meu primo, videogame, bicicleta, é que passava pra gente na época. E tipo assim, com 9, 10 anos, eu queria soltar pipa, jogar bola de gude, essas coisas, e na época eu não tinha dinheiro. Então meu primeiro empreendimento, junto com meu irmão, que era filho do meu padrasto, a gente teve a ideia de começar a catar lata para a gente conseguir comprar nossa própria bola de gude, pipa, linha, cerol, essas coisas. Então o que, que a gente fazia? Meu padrasto ele era carroceiro. Então a gente, às vezes que ele não estava usando a carroça, a gente pegava a carroça e saía para ir nas beiradas do rio e catar essas latas, esses ferros, porque a gente sabia que dava um dinheirinho quando vendia, né? E aí veio a minha primeira pancada de vida nessa idade quando eu fiz duas besteiras, né? Como empreendedor, eu já fiz duas merdas lá com 9, 10 anos. Que a gente vendia lata e ela não dava um dinheiro tão bom. Então a gente teve aquela malandragem, aquela expertise de colocar pedra dentro da lata para poder a parada pesar um pouco mais e a gente ganhar um dinheiro. E meu padrasto ficou sabendo, cara. E aí o que, que ele fez? Foi a minha primeira lição de vida. Nunca passar a perna nos outros. Ele levou a gente até o senhor do ferro velho, fez a gente devolver o dinheiro, levou a gente para casa, deu aquele sermão, explicou como é que era a vida, e aí a gente começou a ir para a rua com ele e vender o ferro lá de maneira honesta, catar e vender de maneira honesta. Então, minha primeira lição de vida, nunca passar a perna em ninguém, ser reto, honesto, e aí a gente comecei meu empreendedorismo ali. Isso é muito bacana, né, Rafa? Porque quando a gente tem dentro de casa alguém que possa dar esse norte, possa dar essa direção, porque não é a maioria dos pais que tem essa percepção, e dos jovens, né, muitos amigos que eu tive na infância, nem tinham, às vezes, com pais e mães separados, né? Então ficavam ali na casa de tios, tias, e assim, eles não davam, não se entregavam 100% para a criação da pessoa. E aí quem cria é o mundo. Aí a gente costuma dizer que faz faculdade meio de esquina, não é faculdade de medicina. E lá na Verdade. esquina a gente aprende qualquer coisa e se entrega por qualquer coisa e faz, de repente, esse tipo de besteira aí. Mas, Se eu não tivesse Rafa, eu sido lembro... alertado ali, Oi? se eu não tivesse sido alertado naquele momento, hoje eu poderia fazer alguma besteira, né? E graças a Deus eu tive Exato. uma pessoa séria, honesta ali, que mesmo sendo um catador de lata, me mostrou como que é empreender, né? Que a gente corria atrás do nosso dinheiro com 9, 10 anos, a fazer com o negócio, que a gente ia até o ferro velho vender, ficava responsável pelo aquele dinheiro. Então, tipo assim, é uma parada que a gente quis cativar, né? A gente fuçou para entrar. Então, mesmo que seja uma coisa muito humilde, mas era um negócio em potencial. Você falar isso, Rafa, assim, isso me toca muito, porque hoje eu vejo a diferença da criação das crianças para a época da nossa infância. Eu lembro que quando a gente juntava dinheiro para comprar um sacolé, olha só, um sacolé, né? Aí eu pegava, eu ia na casa do, hoje, meu sócio, meu primo, Miller, ia na casa dele, a gente saía da casa dele, ia na casa de um outro amigo nosso, Luciano, e a gente ia comprar o sacolé junto. E aí a gente pegava e dividia o sacolé para três. E a briga, Rafa, era para ver quem não ia ficar com a parte do meio. Porque a parte das pontas a gente conseguia guardar. O do meio você tinha que, sabe, chupar o sacolé rapidinho e acabar. Aí você vê um sacolé. E, cara, você vê, a gente também vendia garrafa para comprar linha de pipa para soltar. E hoje, cara, a gente vê a criançada aí, cara, sacolé não é nada, sabe, chupa um pouquinho, joga fora, pipa à vontade, linha à vontade, e a gente naquela relação de infância. Assim, foi Hoje, forjado diferente. hoje tu pede para uma criança lavar uma louça, fazer alguma coisa, já o pai, a mãe já acha que é muito e tal. Naquela época eu era responsável pela minha família. Minha mãe teve mais duas filhas. Então, tipo assim, a minha mãe saía para dar faxina na casa dos outros e eu tomava conta das minhas irmãs, né? A gente tinha toda uma responsabilidade lá. Então, tipo assim, é coisa que não volta e que hoje a gente não vê isso sendo ensinado, né? Eu lembro que tu falou que tu ajudou tua mãe nessa época de faxina, com quantos anos? Foi, pô, de mais ou menos uns 12 anos.
a gente tinha que complementar a renda da família. Então minha mãe, ela ia para casa, para um prédio, e ela dava faxina lá. E aí eu continuando com essa gana de querer grana, de querer trabalhar, ela às vezes pintava 2 apartamentos, 3 para ela limpar, e ela não podia, que ela tinha que fazer um por vez. Então o que eu fazia? Meu padrasto, quando ele chegava cansado, ele ficava com as minhas irmãs em casa, e eu partia para o prédio para dar faxina, e que eu era mais novo, eu era moleque. Então, tipo assim, eu arrebentava, chegava lá, minha mãe botava os produtos para mim dentro da bolsa, dentro do balde, explicava o que eu podia usar em cada coisa, no vidro, na parede, no piso, no chão, no sofá, e eu paulava para dentro. Então eu acabava a faxina de um prédio, ia para o outro, mais rápido do que minha mãe. E aí eu conseguia ajudar no complemento da renda familiar na época. Né? Eu ajudava minha mãe, porque meu padrasto nunca quis que eu, por ele ser meu padrasto, ele achava que eu não precisava ajudar dentro de casa, que eu tinha que dar minha mãe, ajudar ela, minhas irmãs. E ele me ensinou que o dinheiro era para casa, mas não necessariamente obrigação, entendeu? Você vê, Rafa, como é que o mundo gira e dá a volta. Antigamente, era praticamente que obrigatório a gente contribuir dentro de casa para poder ajudar na renda familiar. Aí hoje tudo se dissipou. E com esse período de pandemia, eu acredito que as pessoas têm que se juntar novamente e contribuir. Parece que agora a família tem que estar mais unida. Todo mundo vai ter que contribuir um pouquinho com a renda familiar. Então, nos 12 anos ali, eu percebi que eu não queria ser uma pessoa mediana. Eu sou um cara que eu me dedico muito em qualquer coisa que eu meto a mão para fazer. Se eu me propuser a entrar num projeto, a fazer alguma coisa, eu não entrego o básico. Eu não consigo entregar o mínimo. Eu sempre consigo entregar mais. E aos 12 anos, lá na faxina, eu fazia contato com as pessoas que tinham dinheiro e abria novas oportunidades de negócio. Aí, com a dona de um imóvel desse, né, uma empresária lá, ela me passou para um outro ramo de negócio, porque ela via meu empenho. Eu deixava a casa da mulher, ó, limpa. Homem deixava a casa limpa. Pratinho, chão granitozinho branco, banheiro cheirosinho. Eu era o cara, da faxina. Porque eu me dedicava. Eu nunca consegui ficar sendo mediano. E aí, o que ela fez? Ela me pegou e me pulou para um outro negócio. Me indicou, né? Pô, olha só, já não gostei muito dessa parte da história aí, não. Que aí, se minha esposa estiver assistindo isso daí, vai falar: tá vendo? O cara com 12 anos já arrumava a casa, agora vai querer que eu arrume a casa também. Então vai ficar complicado aqui para mim, mas vamos pular essa parte aí. Rafa, seu primeiro trabalho, tirando esse trabalho extra com a tua mãe, eu lembro que você falou que lavou prato no restaurante. Como é que foi isso daí? Foi teu primeiro emprego, assim, de fato? Sim, o que acontece? Dessa senhora lá que a gente limpava a casa dela, conheci um pessoal de um restaurante e eu fui trabalhar nesse restaurante. Porque o que acontece? Eu sempre quis aprender tudo, né? Eu achava que homem, na época eu vi meu padrasto lá, ele cuidava de cavalo, fazia castração, matava porco, ferrava cavalo. Então era tudo naquele nicho de negócios. Então eu queria fazer mais, eu queria testar tudo, né? Na escola a gente fazia lá o curso de aptidão, naquela época tinha no meu colégio. Então você testava várias coisas para saber o que você era bom. Então eu sempre quis testar tudo. E aí com 14 anos ela me indicou para um restaurante e eu comecei lá como lavador de prato. E era interessante porque foi meu primeiro contato com o público, né? Eu queria ter esse lance de não ficar sentado só num lugar fazendo a mesma coisa. Eu queria ter contato com as pessoas e fazer negócio. Então eu comecei como lavador de prato e todas as empresas por que eu passei, eu sempre vim de baixo e fui até a gerência de administração e sempre fui tratado como filho pelos donos das empresas. Então o que acontece? A minha responsabilidade era tanta lavando prato, de não deixar gordura, de deixar limpo, de deixar higiênico, que aí eu passei de lavador de prato, passei para garçom. Eu já ia servir as pessoas na mesa por causa do cuidado, da higiene, de tirar o pedido certo, de fazer a cobrança da forma correta, de pagar, de receber e dar o troco da forma correta. E aí eu passei para garçom, e depois de garçom eu já fui fazer a compra do restaurante, já ficava responsável pela compra do restaurante. E tipo assim, tudo escalonado muito rápido. Comecei de baixo, garçom,
3 meses lavador de prato, depois 3 meses garçom, depois comprador do restaurante. Então, sempre muito rápido, muito dedicado. E nesse período todo, fazendo isso tudo, tu ainda tinha tempo de estudar? Porque tu era criança nessa época. Não, eu estudava, assim, eu fiz parte do Grêmio Recreativo do colégio, a gente tinha um grupo de estudantes na escola, que a gente era muito dedicado para a parte de esporte, né? A gente reformou, a gente estudava no colégio estadual que recebia dinheiro do governo, mas não repassava. Então a gente tinha uma quadra de esporte no Instituto de Educação Carlos Pascoal em Nilópolis, que precisava de reforma. Então eu juntei, junto com os amigos, e a gente reformou a quadra inteira. E ali a gente criou um grupo de atletas, né? A gente participava de tudo. Teve um torneio estadual no Célio de Barros, que eu me inscrevi lá para jogar basquete, era voleibol. Quando chegou na hora lá, a professora falou: tem mais vagas aqui e tal. Eu tenho medalha de arremesso de peso, natação, basquete, tudo no único dia. Eu saía de uma competição e ia para outra. Eu participei do revezamento 4% descalço, porque eu não tinha sapatilha com garra. Então, tipo assim, nessa época a gente era muito pilhado, sabe? A gente tinha vontade de fazer as coisas. E eu sempre dedicado. O que eu falo hoje no negócio, para a pessoa que quer ter um site, foco, dedicação, e se você se propôs a fazer um negócio, vai embora nele. Então foi assim, líder estudantil, participei do Grêmio Escolar, reformei a quadra do colégio e nessa correria louca aí. Caramba, ó, vou te falar. Realmente, hoje em dia, o mundo tá completamente diferente. Quem é que tem esse vigor da gente, né, quando era criança para poder se reinventar e fazer esse monte de coisas dentro de uma coisa só? Agora, o que você me falou aí, Rafa, chamou muito minha atenção, que é quando você vai fazer alguma coisa, você se propõe a entregar além do combinado, né? Quando você entrega além do combinado, isso daí eu acho que é o que alavanca. Quando você fala que começou num lugar e subiu, cresceu começou no restaurante lavando prato e no final estava fazendo as compras do restaurante, com certeza você estava entregando mais do que o combinado. Agora, isso daí, essa época era o quê? 15 para 16 anos, certo? Isso. Mais ou menos. Agora, passando dessa fase aí, 16 para 17, já ingressando no adolescente, para o aborrecente, para a vida adulta, teve alguma. Foi para outro caminho, para outro ramo? O que você começou a fazer nessa época? Nessa época eu tive até um caso interessante que, tipo assim, eu fui para uma patinação na Beija-Flor, na quadra da Beija-Flor, conheci uma garotinha lá, e aí no meio do evento lá de patinação, ela falou que estava com sede e eu não tinha dinheiro, cara. Eu não tinha dinheiro para comprar uma água para a garotinha que eu estava querendo namorar. E aí eu falei para ela assim, não, calma aí que eu vou buscar. E aí eu saí de perto dela e fugi para casa chorando, porque eu não tinha grana. E eu falei para mim naquele momento, falei, nunca mais eu vou passar por essa situação. Eu nunca mais vou andar sem R$ 1 no bolso. Eu vou trabalhar, vou ter o meu e não vou passar mais vergonha e ser humilhado por nada nem ninguém. E aí aquilo ali foi onde minha mãe conheceu um político na cidade, né? Ele era filho de um político, e aí ela pediu para ele me dar um emprego lá. E aí, com 16, 17 anos, eu fui trabalhar como arquivista de um jornal municipal em Nilópolis. Né? O Jorge Ney Hungria era o seu Orlando, o Jorge Ney é vereador até hoje na cidade lá, e ele me deu meu primeiro emprego profissional, né? Porque eu fui para lá aprender a estocar um jornal, arquivar, toda semana saía o jornal, e eu era responsável por uma sala de arquivo, então eu organizava, limpava, né? E deixava tudo direitinho lá para quando precisasse de uma edição do jornal anterior, saber onde está, a prateleira e tal. E aí fui muito bom nisso aí também. Caramba, muita gente fala, né, cara? Ou é pela dor ou é pelo amor. Agora, eu nunca vi nenhuma história da pessoa que, sabe, roda alavancado pelo amor. O amor ao trabalho, o amor a isso. Geralmente é uma história de dor. E parece que isso daí, cara, gera um sentimento, Rafa, porque hoje o que eu vejo falando assim de pais, filhos, criação, essa coisa toda, os pais protegem muito os filhos, né, para que eles não sintam a dor do mundo.
assim, eles querem ensinar para o mundo não ensinar. Aí tenta proteger, fazer uma super proteção, mas aí acaba ceifando muitos sonhos. Já vi isso muito acontecer. Imagina que se você tivesse a grana lá, né, tua mãe, teu pai tivesse dado dinheiro para tu comprar essa água aí para a menina. Cara, talvez você não tivesse se desafiado tanto para poder ir atrás dos teus sonhos, para poder correr atrás, para poder fazer o negócio acontecer, porque só dependia de você. Quando tinha uma terceira parte te ajudando ali, estava muito fácil. Agora, sem essa terceira parte, você tem que correr atrás. Minha mãe e meu padrasto foram muito essenciais ali, porque a gente passava fome, a gente comia broto de goiaba, cara, porque não tinha dinheiro. Às vezes ele arrumava um creme crack com um Simba, que botava água e virava uns refrescos para a galera poder almoçar e jantar no dia seguinte, não sabia como é que era. Mas, tipo assim, educação, respeito, dignidade, seriedade, foco, tudo isso eu aprendi com a minha família, só deles. E eu nunca tive amizade da minha idade, né? Lá com 15, 16 anos, eu sempre tive amizades mais velhas. Então, quando eu fui trabalhar no Jorge Ney, ele me abraçou como um filho. Eu conheci o senhor Ayrton Leitão, que é um senhor também de pô, muito cabeça, ele é jornalista e tal. Aí teve a Elisângela Brito, teve o senhor Ayrton, teve meu tio Lincoln Castro, que eu chamo de tio, que me ensinou a ser designer, né? Tudo veio dele, tudo que eu precisava. Tio Lincoln, fala aí o que eu preciso baixar aqui para poder aprender. Tio Lincoln, eu preciso do programa tal. Era ele que me ensinava. Então, tipo assim, eu sempre tive amizades muito acima da minha idade. Então, eu não tive tempo para poder perder com besteira, com sacanagem, roubo e droga e nada disso, entendeu? E na época do colégio, lá na infância, lá com 16, 17, que eu estava também lá no colégio estadual, a gente passou por um curso chamado ProErd, que a polícia dava dentro das escolas. E eu me inscrevi, eu fui o primeiro aluno da ProErd na Baixada Fluminense. Quando surgiu o projeto, eu fui lá, levantei o dedo e falei, eu quero aprender. Então a gente participou de combate à droga, e um monte de série de coisas que tinha nessa época, que hoje não tem, né? Pô, top de linha. Agora, pô, rapaz, tu falou um negócio aí, Simba, cara. Ó, a galera jovem aí não vai nem saber o que é isso. Agora, isso aí só me remeteu uma coisa. Lembro quando tinha festa americana? Já acabou isso, né? Mas na festinha americana, eu ia com o Simba escondido, porque, pô, eu tinha vergonha. Porque os caras estavam levando Coca-Cola, porra, levando Simba. Simba, Era outro. pô, pra quem conhece Simba, Simba é um refrigerante numa garrafa de cerveja. Mais ou menos isso, né? Para ter um entendimento. Mas, Rafa, olha só, eu sei, passando por isso tudo, cara, começou a fazer coisas muito bacanas, coisas grandiosas, por exemplo, aí uma festa na Beija-Flor, cara, Beija-Flor de Nilópolis, olha só, quadra da Beija-Flor. Como é que tu conseguiu esse feito aí, cara, começando de baixo? Então, eu sempre fui muito envolvido com a história de Nilópolis, né? Então, tipo assim, eu tive um amigo que virou sócio, que era o Igor Leal. Ele é compositor, fez vários sambas para várias escolas de samba. E aí eu tive minha ligação com a parte da cidade lá. Então a gente via os eventos acontecendo na quadra e a gente teve vontade de fazer um. Aí chamei 4 amigos, era eu, Vaguinho, Romualdo e Pitanga. E a gente começou a fazer uma festa em 2004 lá na quadra da Beija-Flor, uma festa muito louca que teve várias reviravoltas na cidade. A gente deu como alcoólico na cidade, é uma coisa que não era da nossa ideia, mas acabou acontecendo. A festa uniu todas as igrejas lá contra o nosso evento, porque a gente não sabia que o palhaço na época era coisa do mal. Mas, tipo assim, de forma empreendedora, né, a gente teve uma ideia para unir todo mundo na época que aconteciam os eventos e a gente viu a possibilidade de ganhar algum dinheiro fazendo o evento. Só que não era o evento, a gente queria fazer o top dos tops dos tops. Então a gente tinha lá a primeira queima de fogos indoor, foi com a gente. Nós fizemos 2.004 caixas de cerveja liberada, coisa que ninguém fazia, era no mínimo 100, 200 caixas. A gente fez uma coisa muito louca. A festa foi gigantesca, a gente ultrapassou o limite de população, o limite de pessoas dentro da quadra. Foi tipo assim, a gente começou com um negócio micro e ganhou uma proporção muito grande por causa da dedicação. A gente, ao invés de panfletar em Nilópolis, a gente recorreu o Rio de Janeiro inteiro. E as pessoas só queriam o público de Nilópolis. Então a gente tinha uma visão de negócio muito grande. E a nossa estratégia
ela era bacana demais e era muito focada. Toda semana a gente tinha um uniforme diferente, estava num bar diferente, fazendo uma panfletagem diferente. E pauleira. Então a gente conseguiu superar muitas festas na época que tinha lá na cidade e a gente acabou se tornando referência. Até hoje as pessoas pedem para a festa voltar, mas foi uma porque a gente fez muita besteira naquela época, não era muito legal. E como é que você conseguiu ter acesso lá à quadra da Beija-Flor? Porque você é um público muito fechadinho, né? Na verdade, sim, naquela época eu já era designer, já trabalhava com parte de criação. Voltando lá no Jorge Ney rapidinho, ele me abraçou como filho. Nessa época lá no Jorge Ney, eu tive a cara de pau de mandar um pedido para um curso no centro do Rio de web designer. Eu não tinha grana para pagar, mandei um e-mail pedindo se eles podiam me dar o curso de graça. A dona do curso me ligou, falou que eu tinha tido uma atitude muito diferenciada, que ela nunca tinha visto isso, e que ela me daria o curso, mas não me daria de graça porque eu precisaria ter mérito por conquistar aquilo ali. Então ela me deu o curso, a passagem e o material didático. Eu pedi um amigo chamado Odair, de Nilópolis. Odair, obrigado por ter me ajudado nessa época. Tu foi um grande incentivador na minha vida. O Odair me emprestou 4 cheques para eu pagar o curso e me dava o dinheiro da passagem do trem para eu aprender o web designer lá. Então, do Odair ali no Nilópolis, ali, eu consegui entrar meio que na política, fazer a campanha de política de um, campanha política de outro, com a parte criativa. Então eu tive acesso à quadra, né? A gente fazia campanha para os políticos da cidade, então eu tive acesso à quadra ali e a gente tinha um respeito naquela época por ser uma galera do bem. A gente não fazia maldade, a gente não piranhava a cidade, a gente andava na linha, qualquer coisa que eles faziam de proposta para a cidade, a gente estava empenhado em ajudar, né? A gente sempre foi uma comunidade lá em Nilópolis, né? Eu andei descalço naquela cidade lá, e se eu voltar na cidade hoje, todo mundo me admira e gosta de mim porque eu fui honesto e reto lá. Então, o que acontece? A gente estava onde mesmo que eu me perdi? Não, tá na festa, tá na festa. Como conseguiu acesso à festa lá? Conseguiu acesso através do Farid. Ele deixou a gente fazer o evento, a gente pagou as despesas da quadra, né? E a gente, até o cheque dele ele emprestou pra gente na época, pra gente comprar na cervejaria lá, para ter um crédito e depois pagar as coisas lá. A gente tinha um respeito muito grande na cidade lá. Então, tipo assim, Bacana. o evento não foi tão bom porque eu dei prejuízo na cidade. A gente mandou muita gente com coma alcoólico para o hospital e não era a intenção, não era essa, era uma festa para se divertir. Mas a gente não sabia a proporção que eram 2.004 caixas de cerveja. Quando a primeira carreta chegou na Beija-Flor e ela não entrou, a gente falou, ué, como é que a carreta não entrou? Ah, cara, não entrou. Aí fui lá fora ver a carreta, era uma carreta gigante. O cara falou, essa é a primeira, tá vindo a segunda. Aí a gente se desesperou naquele momento, mas a festa tinha que acontecer. Caramba. Na prática, a teoria é outra, né, cara? A gente só sabe se a gente vai para o jogo e vai saber como é que as coisas funcionam. Agora, isso daí, Rafa, tudo que você falou aí, estava conversando com um amigo meu essa semana, ele falou, cara, a gente sempre dá uma virada, mas a gente nunca dá uma virada sozinho, né? A gente pode ter os maiores insights, mas se não tiver alguém com que esticar o dedo mindinho ali para você, para subir junto, ou seja, ninguém vence sozinho, né? A gente sempre tem que ter uma. Tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca abri uma empresa sozinho, nunca montei um projeto sozinho, eu nunca quis fazer nada sozinho, eu sempre chamo as pessoas para parceria. Porque eu ouço muitos projetos e a pessoa tem uma visão para fazer uma parada, a primeira coisa que ela faz é procurar alguém. E eu sempre sou chamado para essas coisas. Por quê? Se você vem com uma ideia micro, eu transformo. Como eu falo, eu não consigo entregar o mínimo. Se eu vou para uma reunião, o cara fala uma parada que eu tenho uma ideia, meu irmão, eu acrescento e acrescento e acrescento, que chega às vezes até a assustar a pessoa, porque ela estava querendo isso e eu fiz isso, entendeu? Sempre Sempre assim. dividindo. Sempre assim. Agora, cara, me conta como é que foi um cara que começou do nada, um cara que começou de baixo, um cara que começou catando latinha, abriu a sua própria agência. Então, como eu falei, sempre abraçado.
eu conheci um camarada chamado André Rabelo, e ele conseguiu uma porta para mim com um investidor, né? E aí eu cheguei lá, falei quem eu era, o que que eu precisava, tudo de boca, e o cara simplesmente estendeu a mão e falou assim, vamos montar uma agência junto. E aí ele queria ser meu sócio, e eu na época eu não queria ser sócio de ninguém, eu queria ser sócio dos meus amigos na época. E aí ele entrou numa parte, 50%, e meus 50% eu dividi, chamei mais 3 amigos para serem sócios. E aí a gente montou uma agência aqui em Nova Iguaçu chamada A Quadra, eu, Cláudio Porto, Marcos Fonseca e Edson Mendes. Um de 3D, um de web, eu na criação, e o Marcos eu na venda e o Marcos na criação. E aí a gente montou a agência e na época a gente explodiu muito os negócios aqui. A gente foi referência. Aí porque a gente pegou assim, na Baixada Fluminense tem muita gente criativa. As pessoas são muito empreendedoras aqui na cidade, mas elas buscam fora, né? Eu acho que vai crescer fora, na Barra da Tijuca, no Recreio, São Paulo e tudo mais. Só que muitos criativos eram daqui da Baixada, então a gente decidiu fazer uma agência e trazer os criativos daqui para continuarem aqui, porque a gente perdia 6 horas de viagem, 3 de ida e 3 de volta para Barra. Então os caras ficavam aqui na Baixada, na base e criando para o Rio de Janeiro inteiro. Ali na agência, a gente ensinou muitas pessoas. Muitas pessoas que passaram ali, que estavam, né, estudando na época, e a gente conseguiu dividir conhecimento, dividir paixão pelo negócio. Hoje tem várias pessoas que eu conheço que partiram de lá e estão com seu negócio, estão em São Paulo, estão bem de vida, criando, e tudo começou ali com a gente dividindo essa experiência. Pô, bacana. Foi, foi o foguete. Começou dali e se espalhou hoje. Ou seja, hoje você tem uma sementinha plantada em vários locais. Rafa, eu só queria parar um segundinho aqui para agradecer, cara. Tá ali assistindo a gente e deixaram mensagens aqui para gente. O Tértios Ribeiro, comandante, vulgo comandante, cara que eu contei lá na primeira live, a história que eu tive com ele. Então, Tertius, olha, se precisar fazer qualquer viagem aí, serei seu motorista mais uma vez, para poder somente ouvir suas histórias, os insights são fantásticos. Carlos Soares ali, grande amigo, sócio, parceiro, tá falando ali, falando que tá top demais, falou que já teve alguns insights, só pessoas assim extraordinárias. Bruno Soares, cara, esse cara aí é diferenciado, diferenciado. E tá no radar, tá? Daqui a pouco vai estar aqui contando a história dele também. Davi, obrigado, Davi, Rogerinho Lisboa, Xande Lima, Alex Machado, Carlos Augusto, meu irmão, saudade, prazer estar contigo aí de novo. Então, agradecer essa galera toda aí que está aqui dando um ok, dizendo que já tiveram insight, já começaram os insights, só com um pouquinho que você contou. Mas aí, cara, estou sabendo também que você é um cara desbravador, porque depois de passar por isso tudo, viver isso, fundar a tua agência, cara, deu a louca, meteu o pé, foi morar em outro estado? Como é que foi isso, cara? Cara, muita doideira que eu fiz. Eu ia casar, ia morar em Governador Valadares, e aí a agência já estava andando, eu quis passar para os meus sócios e ir morar com a minha esposa em Governador Valadares na época. E aí acabou que nesse intermédio a gente brigou, e aí eu falei, pô, eu não quero mais, desisti de tudo. E aí eu fui morar em Aracaju. O meu amigo estava indo, eu falei assim, tá indo para onde? Ele, tô indo ali em Aracaju e tal, vou lá ver meu irmão. Eu falei, cabe mais um no carro? Ele falou, cabe. Eu falei, então aguenta aí que eu vou lá contigo. Aí fui em casa, peguei uma mochila, botei a roupa e parti para Aracaju. Ficamos na cidade lá 15 dias. Aí ele voltou pro Rio. E aí na viagem de volta ele falou, pô, meu irmão queria montar uma agência, uma gráfica, uma empresa de comunicação visual em Aracaju. Aí eu falei, então tá, vamos chegar no Rio, vou pegar minhas coisas e a gente volta. Ele, tá maluco? Eu falei, não, vou voltar para cá e a gente vai montar uma empresa aqui em Aracaju. E aí fiz isso. Cheguei aqui no Rio, peguei minhas coisas que já estavam em casa, abandonei tudo e meti o pé para Aracaju. Deixei a agência Caramba. com o Cláudio, com os sócios aqui, uma coisa de louco que eu fiz.
E chegando lá, cara, do nada, como é que é chegar num outro estado do nada? Eu sempre consegui começar as coisas do nada, Tommy. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando eu fui trabalhar com o Jorge Ney, eu comecei na gráfica, limpando e guardando os arquivos de jornal. Dali, eu quis aprender como é que funcionava aquele negócio a crescer. Aprendi, passei lá pela parte de chumbo, passei pela parte de montagem de página, dobrar jornal, fui para a parte de. Aí ele me chamou, que eu tinha noções de informática, fui para a parte de cadastro de clientes que ele tinha lá. E aí, tirando as coisas do lixo, quando finalizava o expediente, eu tinha que limpar o escritório. Então, tirando do lixo, às vezes, eu pegava vários layoutzinhos que tinham lá e levava para minha sala e tentava replicar esses layouts, tentava criar. Ao ponto de chegar um dia, eu Jorge voltar para a empresa e descobrir que os meus layouts eram tão bons quanto os da equipe que ele tinha contratado. Naquele momento, eu passei a ser o diagramador do jornal, da revista que ele criou na cidade. Então, tipo assim, sempre tirando do nada. Quando eu tive a visão de ir para Aracaju, eu falei assim, pô, eu sempre tirei tudo meu do nada. Eu nunca tive ninguém para me dar um dinheiro, né? O que eu tive do rapaz que me ajudou na agência, eu tive que fuçar. Então, eu sempre fui um cara fuçador. Se eu passo na rua, vejo um telefone escrito assim, vendo, alugo ou compro, e é do meu interesse, eu ligo. Eu não perco o negócio, eu ligo. Se eu vejo alguma coisa, se eu vejo uma ideia, eu quero fazer, eu quero meter a mão e fazer. É de natureza. Então eu falei assim, pô, vou para Aracaju. Qual é o problema? Eu começo as coisas do zero aqui, posso começar lá. Fui para Aracaju, a gente dormia dentro de uma obra que a gente estava montando lá a empresa, né? Vinícius, o Vitor Muniz, Valdeci Muniz também foi um paizão que eu tive numa empresa que eu passei aqui na Baixada Fluminense. Pô, o cara me deu liberdade de montar a empresa toda dele, montei a empresa, trabalhei com os filhos dele. E aí o Vinícius e o Vitor, que são de Aracaju. E aí eu fui para lá montar com eles lá também, né? Já tinha passado por uma experiência aqui no Rio boa, vamos tentar lá. E a gente morou dentro da obra lá e começou a montar uma empresa do zero. Do zero mesmo. Ah, vamos montar aqui. Catamos o primeiro cliente, fizemos um dinheirinho, entramos lá com uma reforma no espaço lá. Aí foi. Levei mais um amigo também, louco, que estava aqui perdido. Ele falou: Tu tá indo? Eu falei: Tô, vamos embora. Aí foi eu, o William Machado, o Vitor e o Vinícius. Montamos a empresa lá. E como é que foi o desenrolar dessa empresa? Conseguiram sobreviver lá com esse novo negócio? Cara, a gente estava explodindo, a gente estava começando, as pessoas estavam conhecendo a gente, né? Aí, tipo assim, também foi um. Eu não deu tão certo lá, porque minha mãe adoeceu aqui no Rio. E aí eu estava ficando, indo lá e voltando, indo e voltando, né? Que essa parte da doença dela é que vai chegar na mais ou menos o que, que eu tô virando hoje. Mas, tipo assim, lá em Aracaju, para você ter noção, como eu sou empreendedor e como eu não deixo nada passar em branco. A gente ficava no centro da cidade, na capital, e trabalhava a agência durante a semana. Nos finais de semana era interior, era beirada do Rio São Francisco. Então, tipo assim, lá no interior, a galera bebe muita cerveja, muito churrasco, essas coisas, e eu não faço isso. Então, qual era meu escape lá? Na beirada do Rio São Francisco tinham vários barzinhos, vários bar, onde a pessoa sentava com o pé dentro do rio e comia peixe. E eu via a possibilidade ali de resgatar algo que era bom, garçom. Então, tipo assim, a galera não acreditou. Pô, um carioca que está montando uma empresa lá na capital, em Aracaju, vim para o interior, Santana do São Francisco, vim para o interior ser garçom aqui. Só que a galera de lá não percebia que, tipo assim, no final de semana, paravam 40 ônibus no Rio São Francisco. E descia muita gente para poder curtir ali a beirada do rio, comer peixe, tomar cerveja e tudo mais. Então eu peguei um barzinho lá que era humilde e fui trabalhar naquele bar. Então, tipo assim, o bar tinha uma venda semanal de R$ 1.000 por dia. Quando eu fui pro bar, a gente começou a botar 4, 5 mil por dia, sabe? Eu vendendo, falando como é que podia ser, compramos uma máquina de calcular para poder tirar o valor mais rápido, botei a cerveja antecipadamente para gelar, comprava peixe fresco com o cara na hora. Então, tipo assim, visão empreendedora, cara. A galera de lá não tinha visão,
e chegou alguém de fora que não tinha nada a ver com a parada e meteu a mão e fez acontecer. Entendeu? Às vezes, Cara, às vezes você, às vezes você passa por um lugar, vê que ele tem um puta potencial. E aí, de repente, o teu negócio tá ali, né? É o caso do Sr. Croc lá. Comeu o hambúrguer, pô, viu? Caraca, o hambúrguer do cara tem um puta potencial, vou vender. E virou o McDonald's. Então, tipo assim, eu sempre tive isso. Eu nunca gostei de pegar coisa grande. Sempre coisa pequena e deixar grande, entendeu? pô, que visão. Ó. Matheus Alves botou ali, ó. É muita determinação ir para outro estado, empreender com a cara e com a coragem. Parabéns, é verdade. Cara, Do zero, sem R$ 1 no bolso, cara. Tudo com meus amigos lá. Me abraçaram, me acolheram naquela cidade. Né? As pessoas da cidade lá viram que, porra, eu cheguei até a criar um movimento na cidade que eu achei que aquela cidade merecia mais. Era uma cidade carente, mas que. Não é carente, né? É do interior. Mas, tipo assim, Aracaju é rica, cara. Aracaju é rica. Então aquela cidade merecia mais. Aí esse meu amigo ele é vereador lá na cidade hoje. E a gente tentou montar alguma coisa para mostrar para o povo que eles mereciam mais do que aquilo ali, né? Mas aí acabou que minha mãe ficou doente, eu tive que voltar para o Rio. E aí tudo virou de pé na cabeça. pô, bacana. Rafa, isso que você está falando aí, às vezes a galera daqui do Rio de Janeiro, eu estou falando porque eu me incluo nisso, quando eu não conhecia outros estados, eu achava, Aracaju, uma cidadezinha pequena. Cara, não é nada, é uma puta de uma cidade, é uma puta de uma potência. Tem até um grande amigo lá que inventou um jargão na empresa que eu trabalhava, que é pipocou, papai. Então, se ele estiver vendo isso daí, ele vai saber, vai lembrar, e aí já está até convidado para fazer uma live aqui com a gente. Mas, realmente, cara, ter essa visão, ter essa coragem, cara, de sair do Rio de Janeiro, que na verdade, é o contrário, né? Muitas pessoas de outros estados querem vir para o Rio de Janeiro para dar aquela virada. Mas eu já acho que é o contrário, cara. Eu acho que quando a gente sai daqui, estava até conversando essa semana com um amigo, com meu sócio, Carlos. Cara, a gente sair daqui e ir para um potencial que são essas cidades, aí Rio de Janeiro e São Paulo, a gente está com uma concorrência surreal. Muita Agora, quando a gente coisa, vai. Oi? muita coisa. Lá é potencial muito grande. Não, muito grande. E não é cidadezinha pequena, não. É cidade grande. Quando você chega numa cidade dessa, que você acha que é uma cidadezinha pequena e você vê o potencial dela, você fica maravilhado. E você trazendo Pô, aí todo o know-how, a experiência. Aracaju, a gente morava do lado de uma casa lá, que era tipo uma oca, um troço meio doido. E tipo assim, eles pegava barro na beirada do rio e transformavam em jarros, cara, maravilhosos. Então, tipo assim, parava um caminhão na cidade e levava 5.000 jarros, 6.000 jarros da cidade. Tudo do artesanato feito ali Então, tipo assim, uma cidade na beirada do rio com puta potencial. Só que os caras lá não tem um site, não tem uma parada de venda no atacado. A pessoa chega lá, vê aquele mundo de dinheiro ali, potencial, compra ali, paga a merreca e traz. Entendeu? E lá naquela época eu não queria isso, eu queria tentar ajudar a cidade a se levantar. Sempre pensando no bem maior, né? Falando em bem maior, né, cara, diante de tudo isso aí que você está falando, eu vejo que parece que vem de você essa questão de querer levantar a cidade, de querer ajudar as pessoas que estão ali próximas, mas dentro do local. É aquela visão não precisa vir nada de fora. Vamos aqui dentro mesmo a gente fazer o negócio acontecer. Você falando de Aracaju, você falando de Nilópolis, aonde você foi, você tentou alavancar o local. Nunca Já, de fora para dentro, sempre de dentro para fora. né, na Baixada aqui, eu morei em Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, né? Rodei tudo aqui. Nova Iguaçu, já falei. Então, tipo assim, eu conheço as necessidades. Lá em Aracaju, eu tive a oportunidade de ver uma necessidade diferente, né? Era uma necessidade sem ter necessidade. Então, passando assim, como você quer ser empreendedor, você quer fazer tudo de melhor para sua empresa, né? Tu quer fazer tudo melhor para sua empresa, para o projeto, para fazer ele dar certo, tentar as coisas e tal. E aí eu comecei a pegar esse lance de querer fazer e fazer bem, fazer para os outros. Eu nunca pensou em ser político, não, cara?
Não, eu tô Sempre pensando querendo agora. fazer bem para a cidade? Eu tô pensando agora, mas é chato. Eu vou entrar nesse assunto aí, porque, tipo assim, a minha mãe, quando eu tive que vir de Aracaju para cá, minha mãe ficou doente, né? Ela deu uma topada dentro de casa, uma topada, bateu com o pé na quina da cama. E aí, ela ficou 15 dias ali fazendo um curativo, procurando médico em Nilópolis e não tinha. Não tinha. Hospital Municipal Juscelino Kubitschek fechado, o hospital com o sobrenome Calazans lá, que tem em Nilópolis, só podia entrar por indicação política. Só podia entrar por indicação política. Então minha mãe ficou 15 dias com um dedo do pé quebrado. Eu peguei ela, levei ela para o Hospital da Posse. Eu morei 3 meses dentro do Hospital da Posse com a minha mãe, por causa de um dedo quebrado. 3 meses a gente morou dentro do Hospital da Posse. Não conseguiram salvar o dedo da minha mãe e ela teve que amputar o dedo. Logo depois disso daí, eu estava entre o projeto de Aracaju e Rio. A minha mãe começou a ficar doente, depressiva. E aí a gente não tinha esse hospital, nada em Nilópolis para tratar da minha mãe, nada. E a gente, sempre, mesmo sendo trabalhador, a gente nunca teve dinheiro para ostentar plano de saúde nem nada, né? A gente empreendedor no Brasil, a gente quase não guarda dinheiro. A gente pega um lucro, transforma em outra coisa, transforma, e aí se o governo te dá uma rasteira, você perde tudo. A gente não foi educado financeiramente a guardar nada. Então, minha mãe ficou nesse Hospital da Posse, Nilópolis não tinha nada e tal. Um dia minha mãe passou mal, eu precisei levar ela correndo de emergência na UPA de Mesquita. E aí, depois de ter morado 3 meses vivendo descaso dentro de Nova Iguaçu, eu tive o descaso em Mesquita. Minha mãe faleceu nos meus braços, no trajeto da porta do hospital, porque tinha lá um carro de um diretor parado na vaga da ambulância. O cara não teve nem esse cuidado de tirar o carro da vaga da ambulância. E da calçada para dentro do hospital, minha mãe faleceu. Porque a gente ficou procurando o cara para tirar a droga do carro dali da frente. Então eu perdi minha mãe por causa do descaso na saúde. Esse todo descaso que você está vendo hoje aí, eu posso falar com propriedade, porque eu vivi isso. Né? Tá dentro do meu sangue isso daí. E quando você perde uma mãe no teu braço ali por causa de um descaso médico e um dedo quebrado, amputaram o dedo, aí você vê, né, de um dedo quebrado não consegue salvar, aí você vê como é que tá a saúde do teu município, que não consegue fazer um reparo num dedo, aí amputa o dedo, aí a pessoa entra em depressão foi, pum, levou minha mãe. Então, tipo assim, é um ódio do bem, né, que você fala assim, com Nilópolis, com Mesquita e com Nova Iguaçu. É onde está me levando meio que para lance da política aí que você está falando aí. Cara, bacana. Assim, meus sentimentos aí por isso aí que você passou. E olha só, olha como é que isso aí está fazendo sentido, Rafa. O Carlos Augusto entrou aqui agora e botou, vou ler o que ele escreveu. Cara, estou me identificando muito com você, Rafael. Já estive em Salvador, Bahia, por 2 vezes na periferia e comecei a me envolver com fast food. E por causa da enfermidade da minha mãe, acabei voltando na primeira vez e na segunda vez que voltei por causa da faculdade de uma das minhas filhas. Agora, ela está pós-graduada, estou com firme propósito de dar continuidade ao meu sonho nessa cidade baiana. E vendo a sua história de vida, cara, estou me sentindo fortalecido. Olha só, que bacana. Só esse depoimento aí, Carlos Augusto, para mim já valeu essa live aqui, já valeu tudo isso que a Rafa está falando. A gente tem que fazer sentido na vida de alguém, né? A gente tem que gerar algum tipo de mudança, cara. A gente não está aqui simplesmente para passar voado e falar, pô, eu tenho na minha cabeça assim, eu tenho que deixar um legado. Eu não vou deixar bem material, não vou deixar bem financeiro, eu quero deixar uma história, deixar um nome. Eu acho que é isso que me motiva tanto. Então eu me dedico em qualquer empreendimento, qualquer tipo de negócio. Se me chama para trabalhar meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, eu vou. A minha esposa, graças a Deus, hoje, se eu falar que eu tenho que trabalhar de madrugada, final de semana, feriado e tudo mais, ela já sabe quem eu sou, já sabe como é que é a minha vida, eu me dedico muito. Então, tipo assim, eu não tenho tempo. Pintou um projeto, eu me identifiquei, eu vou cair de cabeça e faço. Entendeu?
Pô, bacana, que bom que a gente está conseguindo de fato fazer a diferença. É isso que me motiva muito, cara, a estar aqui contigo, a fazer a próxima. Sabe por quê? Porque, cara, o que a gente fica vendo aí a gente precisa de uma motivação, a gente precisa de um insight, cara, para poder dar uma virada na nossa vida. E a gente fica aí, só pega o cara que, a história do herói, comecei, o cara tá em cima do palco, pô. Aí a gente fica assim, se sentindo, cara, nunca vou conseguir, pô, o cara já conseguiu, já está lá, mas a gente tem que entender que pessoas como a gente podem fazer tudo, pessoas como a gente, o insight que o cara teve para estar em cima do palco lá, a gente pode ter aqui nesse bate-papo que a gente está tendo. Imagina aí, cara, agora o Carlos Augusto indo para lá, empreendendo, fazendo, se ele viu que você conseguiu, ele consegue também. Então, acho que esse movimento, cara, que, cara, obrigado por estar aqui junto, ajudando a criar isso daí. Eu acho que vai de fato, cara, fazer uma diferença. É gente como a gente, cara. A gente tem que parar daquela história de pô, a gente fica olhando, sabe, parece novela. A gente olha para o milionário, olha para o cara que, pô, já cresceu, já foi, fica ouvindo a história dele e tu não vai botar em prática nada. Por quê? Porque o cara é milionário, o cara sabe, já tem sucesso, já foi. A gente não, a gente quer ouvir gente da gente. E se gente da gente consegue, a gente consegue também. Isso daí bacana. Eu não deixo nada passar, cara. Como eu nunca tive nada na mão, eu não deixo nada passar. Eu vou comer um hambúrguer, eu vejo que aquela hamburgueria tem um potencial do caramba, e aí eu penso em alguma coisa, chego pro dono e proponho. Eu nunca vou embora de um lugar sem pelo menos tentar conhecer a pessoa e dar uma contribuição que seja para aquilo crescer. Não consigo. Se eu passei ali na escada Caracol e tem um cara que vende pipoca. Caraca, eu já fui várias vezes naquele cara comprar pipoca e trocar ideia com ele, de saber como é que ele pode melhorar, se ele pode expandir, se ele quer expandir. Sabe, eu vejo graça em tudo, cara. Eu vejo graça e negócios em tudo. Então, tipo assim, insight. Se você estiver passando em algum lugar, vê algo que pode te gerar uma renda, não passa direto. Não vai embora, não vira as costas. A tua oportunidade pode estar ali, porque as coisas passam no olho. Se você tem um olho de empreendedor, tu vai ver graça em tudo, cara. Você vai ver business em tudo, negócio em tudo. E o negócio hoje está nas pessoas, né? O marketing ele mudou muito. Deixou de ser direto com a empresa e passou de ser de pessoa para pessoa. Então você tem que procurar as pessoas, trocar uma ideia, falar. Né? O Rogério mesmo aí, ó. O Rogério várias vezes me chamou para uma parada e eu visualizei que ele tinha potencial no negócio e eu tô lá com o cara. Né? Ele visualiza um parada, Rafa, aqui dá para ir, a gente vai. Ó, ali vai, vambora, vai dar bom? Vambora. Né? E isso sempre assim, qualquer pessoa que me chama para um projeto, eu já pensei até em ser consultor de negócios, porque com o marketing eu tive a possibilidade de trabalhar com padaria, fralda geriátrica, com açougue, com construção. Então, tipo assim, o marketing ele deixa você trabalhar em qualquer tipo de negócio. Né? Você tem uma agência, então a empresa te procura para fazer negócio. Bijuteria, maquiagem, sabe? Então você consegue trabalhar desde a grande empresa, criando alguma coisa grande, para o pequeno empreendedor. E isso me fez ter uma visão de, pô, para o que eu olhar eu ver negócios. Isso é que é visão empreendedora. E o que mais me chama a atenção nisso tudo, Rafa, assim, eu ouvi uma frase lá atrás, isso aí para mim é fundamental para você, se você quer alcançar qualquer coisa na vida, ajude o máximo de pessoas a alcançar o que elas querem. É aquela história que a gente estava conversando no início. Se a gente dá a mão e vai junto, a gente consegue. E eu percebi aí, em todas as tuas falas, que, fui para não sei aonde, levei fulano junto comigo. Pô, comecei a fazer um negócio aqui, chamei ciclano para estar junto. Ou seja, sempre querendo ajudar o próximo. Sempre, ó. E acontece o seguinte, eu já incentivei várias pessoas a fazer curso, a estudar, a trabalhar, a aprender minha profissão. Tem pessoas que têm empresa hoje do ramo de publicidade, porque eu incentivei. Né? Algumas amizades eu perdi porque eu não consegui mostrar para a pessoa algo melhor. Então eu me cobro muito hoje por ter perdido pelo menos umas 2 ou 3 amizades, porque eu não consegui passar isso para a pessoa e acabei perdendo a amizade, mas
Eu ainda vou ter ainda a oportunidade de chegar nessa pessoa, porque eu não deixo isso passar. Eu não tenho vergonha de ir atrás da pessoa e falar, pô, vamos conversar, cara, o que que houve? Eu tentei ter uma visão e minha visão era muito superior, muito inferior, não condiz com o que a pessoa, não condizia com o que a pessoa queria, eu perdi a amizade, mas eu vou atrás, eu não deixo nada passar de vão na minha vida, entendeu? Ainda vou conseguir Entendi. ainda trazer de volta. Cara, vem cá. Agora, no final disso tudo, tu se tornou um revoltado político, cara. Olha, eu sei que não Cara, é o tema da nossa não, live aqui, tem que 5 minutos. é para você ficar Não, vou virar usar candidato aí, de repente. esse tempo, vou usar esse tempo. 5 minutos, Enéas. Vou dar aqui, Né? Enéas. Tome, toda vez que eu falo de virar político, por eu ser um cara muito sério, honesto e tudo mais, as pessoas me chamam de maluco. Você é maluco? E, tipo assim, as pessoas não entendem que a política move a vida de todo mundo. Eu vou falar assim, você é empresário, você já abriu um negócio, tem empresa, tem tudo. Quantas vezes o governo chegou para te incentivar? A mim, nunca. Nunca tive aporte financeiro. Para tirar um documento é complicado. As prefeituras dos municípios da Baixada Fluminense, você quer montar uma empresa, quer fazer tudo legalizado, vem secretário, vem gente da. Sabe, todo mundo quer acharcar um dinheiro teu. Tu quer fazer uma obra no estabelecimento, ninguém quer levar dinheiro. Tu quer botar um letreiro, ninguém quer levar dinheiro. Tudo é dinheiro, cara. A gente tenta montar um negócio, a gente é pobre, cara, a gente é duro. A gente mora na Baixada Fluminense, ninguém teve educação financeira. Nenhum colégio que eu conheço ensinou o cara a guardar dinheiro, a fazer a matemática financeira, a dizer quanto que ele paga de imposto, como é que é a vida adulta. Não tem. A gente não é preparado para isso. Então, toda essa minha experiência de querer ser empreendedor me levou a ter uma revolta muito grande. Eu abro um CNPJ, as minhas taxas, meus impostos, meus juros. Se eu tenho inscrição estadual, eu pago menos frete. Se eu não tenho, eu pago um frete do caramba. Pô, mas qual é essa diferença? Por que a gente tem que sofrer tanto nisso? E aí isso veio virando um movimento dentro de mim de igualdade. Não é socialismo, é de igualdade. É de pegar uma prefeitura. Tipo assim, meu sonho, virar. Eu não quero vir a vereador, não. Eu quero vir a prefeito de uma cidade. Primeira ordem minha é chegar na cidade e fazer, vamos reunir todo mundo aqui, ó. Acabou a sacanagem, ninguém leva mais dinheiro nenhum de empresário nenhum. Vocês vão trabalhar de 8 às 5 horas da tarde, não tem ponto facultativo. Ô, vereadores, vem para cá, vocês têm que aqui ver as leis e não quero que vocês levem dinheiro de nada, de rachadinha, de droga nenhuma. Primeiro decreto, botar uma delegacia, uma polícia federal dentro da prefeitura. Vai auditar todo mundo aqui. Se roubar um parafuso, eu quero que prenda, que o dinheiro é do povo. Porque eu sofri com isso, cara. Eu peguei casos tipo assim, trabalhando fazendo publicidade política, às vezes você ouve as coisas que você não quer ouvir. O povo ouve o que não quer ouvir. Né? Nos bastidores do WhatsApp, todo mundo sabe o que o prefeito de um lugar fez, do outro fez e tudo mais. Então, tipo assim, isso me gera uma revolta muito grande de não ter um homem com um culhão suficiente para sentar numa cadeira e falar: acabou a sacanagem. Sempre que eu falo de política, as pessoas falam assim: você quer morrer? Você vai roubar? Você vai ter que andar de carro blindado? E como pode ser isso? Como a essência que vai gerar um município, tipo assim, tu pega Nilópolis lá, 200, 300 mil, 400 mil habitantes. Tu pega Belford Roxo, mais 500 mil. O cara ele não tem respeito com uma vida. E ele gerencia 500 mil, pô. Então, tipo assim, minha mãe precisava de um remédio para passar a dor. Não tinha no hospital. Aí você pega a licitação da cidade, pô, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e nada foi feito, cara. É inadmissível isso. Então, quando eu falo hoje que eu sou um revoltado político, e as pessoas têm me perguntado se eu tenho vontade de entrar na política, eu tenho vontade de entrar. Mas eu tenho vontade de entrar na política com a faca aqui na boca, sabe? Com ódio no coração e falar assim, cara, acabou a sacanagem, cara. É para bem comum, o dinheiro é público. Então isso aí tem me feito virar um revoltado político, como as pessoas falam. Tenho procurado aí apoio, mas não vai ser agora, porque eu fiz 40 anos e eu acho que agora aos 40 eu estou me redescobrindo ainda. Então eu sou muito novo ainda. Eu acredito que daqui a 4 anos eu tenho meu coração já no lugar certo, minha mentalidade formada e saber por onde entrar dessa maneira e quebrar esse mecanismo maldito que é a política brasileira. Bom, já tem um voto daqui a 4 anos, fica tranquilo. E pelo que eu já estou vendo ali, ó,
Um cara já botou ali, ó, Davi, brabo, sou seu vice, meu amigo. Pronto, agora já tem até eleitorado, já tem votante, já tem vice, tá tudo A certo. gente, a gente tá namorando, Davi. A É, gente tá, a gente Davi não, amigo conhecido. É, tá se realmente. estudando. O outro ali já falou, realmente, essa vida de política é muito complicada. Mas, Rafa, cara, queria deixar aí, se quiser fazer algumas considerações finais, tá chegando aí no nosso tempo de live. Ih, pô. Galera tá aí comentando, vamos com tudo. Ó, tô sentindo aí que tu já tem o eleitorado garantido. Mas, Bom, o cara, lance, ó, quero agradecer a todo mundo aí. Quem tiver uma ideia, quem tiver querendo montar um negócio, uma frase que eu vi aos 40 anos que me deixou atordoado, que é uma frasezinha de internet, mas como você fala, né, virou aquela chave. Eu vi uma frase que diz assim: se você quer uma mão, se você está procurando uma mão para te ajudar em alguma coisa, em algum projeto, essa mão você só vai encontrar no final do seu braço. Cara, eu demorei 30 anos para achar essa frase para virar minha chave. 30 anos. Então, tipo assim, meta a mão, faça, resolva, aprenda. Eu estou me reaprendendo aos 40, né? Eu sou publicitário da era antiga. Agora eu estou me atualizando para a parte tecnológica, internet e tudo mais. Se desconstruir para se reconstruir. Então não deixe nenhum negócio passar em branco. Eu passo na rua, vejo, pô, tá vendendo. Eu não tenho nem dinheiro para comprar. Mas eu ligo e pergunto, vai que o cara tá vendendo por R$ 1, R$ 2. Tu entende? Então, tipo assim, cara, eu tento tudo. Passou, eu não perco nada. Eu sempre tive vontade de ter um Audi A3 daquele antigo que eu te falei. Eu passo na rua, vejo um Audi vendendo, eu ligo, meu irmão. Não sei quanto que é. Meu irmão, tá vendendo? Então é quanto? O carro tá. Tipo assim, não sei se. Sabe, se a vida vai dar aquele tapa na orelha. Então não perca a oportunidade, tente. Se tiver um negócio, me procura o Tommy, que a gente, ó, vai, ó, puxar a tua orelha e botar você no rumo. Entendeu? É essa dica aí. Obrigado por todo mundo aí na live. parabéns, cara. Então, só para finalizar, sonhe, acredite nos seus sonhos e não perca a oportunidade de realizá-los. Nenhuma. Rafael, muito bom, cara, muito bom ter batido esse papo com você aí. Provavelmente, pelo que eu vi aí de comentário, pelo que eu vi aí da galera, provavelmente a galera vai querer uma dobradinha, vai querer que tu volte aí para poder falar mais um pouquinho, dar mais alguns insightzinhos. Mas, pô, por aqui eu fico muito, muito, muito grato por você ter contribuído na vida, já que aqui eu já vou consignar. Você já contribuiu na vida de alguém aí, o depoimento já está aqui no comentário. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado aí fazer essa live comigo. E de coração, tenho certeza que todas essas conversas, todo esse bate-papo que a gente teve aqui vai fazer a diferença em alguém. Se a gente conseguiu plantar essa sementinha, já valeu muito a pena. Vai sim. Obrigadão, camarada. Valeu, galera.